Rayana Sofia de Souza, que é graduanda bacharelada em Ciências Biológicas na Universidade Federal Rural de Pernambuco, Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Membro do DADA, Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em Relações de Gênero, Sexualidade e Saúde. Agente popular em Educação Ambiental para o Parque Estadual Mata da Pimenteira. Membro da rede Pop Algai e membro do Laboratório de Biotecnologia de Microalgas. Desenvolve pesquisa com espécies de microalgas da região semiárida brasileira e suas aplicações biotecnológicas. Então, hoje o tema da nossa mesa redonda, vivências de mulheres cis e trans. Como convidadas nós temos a Rayana, que eu acabei de apresentar, Lucy também, só que ela acabou tendo imprevisto, e até o momento ela não pôde estar aqui com a gente na chamada, mas caso ela chegue, nós vamos dar continuidade e incluí-la no debate. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitória Regia, faço parte do PET, Biologia UAST. Irei mediar a mesa junto com Érica. Sejam todos bem-vindos. Desculpem-me por não ter pedido a permissão para gravar. Espero que todos estejam de acordo com a gravação. Para iniciar a nossa mesa, eu gostaria de perguntar à Rayana, e pedir que ela falasse um pouco sobre a trajetória dela dentro da universidade, como foi essa questão dela ingressar na universidade, se ela escolheu biologia, como foi essa relação, se ela saiu da cidade dela para vir morar e estudar em Serra Talhada, como foi o apoio de família, amigo, como foi a recepção dela aqui na cidade e especificamente na UAST. Então, primeiramente, boa noite a todas, todos e todes aqui presentes, E gostaria de inicialmente agradecer ao PET pelo convite. Fico muito feliz, por estar inserindo cada vez mais esses debates na UAST, que é muito importante. E vamos lá, falar sobre a minha história, Iniciando lá do ensino médio, tipo assim, na verdade do ensino básico, eu sempre quis, sempre apaixonada pela biologia, nunca me vi em outra área, já tentei entrar em outros cursos pela família, tipo engenharia elétrica, e eu meio que errei tudo, só para não entrar, tipo, não estudava, eu estava estudando, porque realmente o que eu queria era ciências biológicas, E quando eu passei para cá, para Serra Talhada, tipo, por ser um lugar mais acessível para mim, tendo visto o custo de vida, eu acho que muita gente aqui, que nós somos diversos sertões, eu sou do sertão de Itaparica, sou de Jatobá, me desloquei de lá para cá, para Serra Talhada, para ter acesso a esse ensino, coisa que na minha cidade não tem. E, enfim, falando a partir da minha trajetória, eu entrei aqui na UASC enquanto, é, entre aspas, um homem cis, gay, até então gay afeminado, Todo o meu processo de ensino na escola foi enquanto, um gay afeminado, que sofria algumas discriminações, sim. Nós sabemos que o ensino básico é muito preconceituoso, E então todo o meu processo de transição, todo o meu entendimento enquanto travesti foi aqui na universidade, Eu entrei aqui no primeiro período, fui seguindo minha vida e só no segundo período que eu tive contato com a professora Lorena Moraes. Eu acho que todo mundo aqui já passou pela professora Lorena, professora de OTC, que ela me apresentou o Dadá, E ela me apresentou o Dadá e nós começamos a conversar sobre, na verdade, já conhecia um pouco a parte da professora Nicole, E a professora Lorena começou a conversar comigo, um pouco mais a fundo sobre essa questão
da possibilidade de eu entender enquanto mulher, né? Que, tipo, na minha cabeça não existia essa possibilidade, né? Eu não me sentia pertencente enquanto gay, né? Enquanto homem, e não me sentia bem, né? Só que eu não sabia que existia essa possibilidade, porque minha cidade é uma cidade pequena, né? Eu não conhecia nenhuma travesti da minha cidade, não tinha acesso, com minha família não existia conversa sobre sexualidade, sobre gênero, na verdade não existe a, a mínima conversa sobre sobre esse assunto, né? E, enfim, né, a partir do segundo período eu comecei a entender um pouco mais, comecei a ler, comecei a entender e eu me entendi que, na verdade, eu sou uma mulher, né? Sou uma travesti. E isso já marca muito a importância da universidade da minha vida e principalmente a importância do Dada, né? Porque o Dada veio como uma força, né? Os Dada juntamente com os professores que fazem parte e alunos, como uma força que me ajudava a seguir, né? A buscar meus direitos. Eu acho que também é uma força que protege pessoas LGBTs na universidade. Eu acho que eu digo mais por mim, porque, por exemplo, se na questão institucional acontecesse alguma coisa, eu sei que o Dadá não ia deixar isso acontecer, né? O Dadá ia em cima, iria. Entende? Então, assim, eu me senti apoiada a partir desse grupo. Uma coisa que é um privilégio meu, né? Tipo, muitas pessoas trans nem sequer chegam à universidade, né? Tendo em vista que muitas param de estudar lá no ensino básico, né? Porque lá eles não são respeitadas, tem a questão do preconceito. Então, acho que vocês vão ver vários relatos, né, de pessoas que desistem da escola, né? Porque é complicado, né? A convivência com os demais alunos, a convivência até com os pais dos alunos, né? Que existe todo esse preconceito dos pais que formam todo um discurso, né, de ódio em cima daquele aluno que é transexual, né? Por estar juntamente com o seu filho, né? Que vai influenciar. Nós sabemos que existe muito esse debate, né? E, enfim, e na universidade eu comecei a me entender enquanto Rayana no segundo período, né? E foi mais ou menos no terceiro período que eu comecei a me envolver nas questões políticas, né? Enquanto presidente e diretor acadêmico de Ciências Biológicas, né? A qual a Vitória Régia faz parte. E eu comecei a participar um pouco mais das reuniões administrativas, né? Com a reitora, na época, Maria José e tudo mais. E eu acho interessante que teve um dia que ela, né, me chamou no, como ele, eu corrigi ela, né, e a gente teve uma conversa e eu fiquei sabendo sobre a questão da inclusão do social, né? Então, eu pude ter acesso a isso. Foi complicado porque, por exemplo, aqui na UAST eu sou a primeira travesti da UAST, né? Então, por exemplo, eu ficava para lá e para cá, falava com Kátia mandava para o DRCA, depois voltava para falar com Graça e eu ficava para lá e para cá, para lá e para cá, sabe? E ninguém sabia como fazer, né? Porque era uma coisa nova, né? Eu fui a primeira. E depois de que eu finalmente, acho que passei o quê? Esperando uns 15 dias para um mês, até todo o processo correr, até todo mundo aprender como é que se faz, como é que faz todo esse processo. Eu passei todo esse tempo esperando, né? E depois veio a parte que eu teria que falar com todos os professores, né? Falar com cada professor e explicar lá, professor, que assim, até então, meu nome na chamada era nome civil, né? Como ocorreu a mudança para o nome social, então eu teria que, teria não, né? Assim, os professores deveriam ser informados. Isso é um problema na instituição, né? Por exemplo, muitas instituições falam, nós somos inclusivas, nós estamos preparadas, só que na verdade não, né? Na teoria, tipo assim, né? Por exemplo, muita gente aqui, na verdade, observou, tem todo esse discurso em algumas instituições de estar preparada, de venha, estamos aqui, vamos se acolher. E quando você chega lá, na verdade, você vê que não existe a preparação, né? Os professores não são preparados, a comunidade acadêmica não é preparada, né? Os técnicos, enfim, toda a comunidade não é preparada para acolher, né? Tipo, seja pessoas trans, seja deficientes, essa é uma realidade. Né? Mas ela prega a igualdade, né? Enfim.
Mas depois de passar por todo esse processo, né, de espera, eu falei com todos os professores, né? Até então, nenhum professor foi rígido, né? Não foi contra a modificação, né? Alguns eu fui, obviamente, eu fui com impressa minha página do SIGA para provar, né? Só que assim, ninguém quis ver minha prova, né? Eu simplesmente pedi e eles colocaram. Então, assim, foi uma coisa que eu fiquei muito feliz, né? Por parte dos professores, né? Por essa ação, porque tendo visto que em muitas universidades não existe todo esse cuidado, não existe toda essa empatia com uma pessoa trans, né, ou com travesti, então eu me senti um pouco feliz, né, um pouco, muito feliz na verdade. E quando eu iniciei meu processo de transição, pelo menos com minha turma, foi super tranquilo. Tipo, eu também fiquei um pouco com medo, né? Como é que vai ser com a turma, só que foi muito tranquilo. Obviamente tiveram algumas perguntas, e aí, como é que fica? Como é que vai te chamar? De como? Não sei o que, não sei o que. Que é um processo, né, de aprendizado, né? Foi um aprendizado para mim, na minha vivência, e um aprendizado para eles também, para entender como funciona, né? Então, foi uma coisa nova, né? Aí, pelo menos com a minha turma, com o pessoal do DA, com pessoas próximas, né? Foi bem tranquilo. O único problema são alguns alunos, né? Que nem tudo é perfeito, né? E eu enfrento muito problema à noite na UAST, né? Em relação a toda a questão de vivência. Enfim, daí, passado todo esse processo, a inserir o nome social, né, veio toda a parte da biblioteca, enfim, também foi tranquilo, entendeu? Por isso que eu digo que sou privilegiada, porque até então foi um pouco, não, foi bem tranquilo em algumas coisas. Só que nem tudo são flores, né? Eu já fui impedida de participar de aula prática, né? Porque o professor falar que eu não iria ficar no quarto das meninas, né? Então, eu poderia sim entrar com um processo, enfim. Foi todo um bafafá no início. Eu me senti muito mal, tanto que eu até nunca fiz essa prática. É uma prática importante, então, assim, eu senti na pele o que muitas pessoas trans sofrem, né? Que são impedidas, né, de acessar, né? Enfim, tipo, você pensa, ah, foi tudo perfeito. Não. Até hoje eu não fiz essa aula prática, isso me marca muito. Então, acho que na minha vida tem todo esse processo, né, que foi um pouco, entre aspas, fácil de lidar, porque eu tinha o apoio do Dadá, mas principalmente quando parte para algumas instâncias que você é barrada pela primeira vez, isso te marca, né? E esse fato eu não consigo esquecer, e é um fato que me machucou muito, e enfim, né, acontece na vida de toda pessoa trans, na universidade, em vários espaços, né, principalmente no ensino básico. E muitas pessoas deixam por causa de pessoas que passaram em medicina, né, e tiveram que desistir devido ao preconceito, devido à transfobia, né? São coisas que vão acontecendo e a sociedade antigamente não questionava, não conversava. Hoje alguns grupos estão começando a conversar, né? Por exemplo, o Dada mesmo surge como um espaço, né, um grupo que debate essas questões, né? O Dada surge como um espaço que promove eventos, não sei se vocês tiveram acesso, acho que não. O Dada promoveu um evento onde nós chamamos vários travestis, fizemos todo lotamos aquele auditório, tipo assim, colocando as travestis dança, então assim, que eu me senti muito feliz e acolhida num espaço, né, que realmente deveria ser isso, deveria ser diverso, coisa que não é. Enfim, eu acho que eu acabei falando várias coisas, né, eu acho que talvez no decorrer do debate a gente pode ir conversando um pouco sobre a minha história, que a minha história é enorme, né, e eu sou muito grata ao ASTE, principalmente ao Dadá, aos professores como a professora Nicole Pons, a professora Lorena, a professora Larissa, que foram esse apoio para mim. Já partindo um pouco, né, do que você fala sobre ser a primeira mulher trans dentro da UAST, como é para você, assim, se ver nesse lugar de importância, de se enxergar com que as pessoas te veem como um espelho, como inspiração, para também lutarem pelos seus direitos, porque isso é direito, né, de todos, isso é direito das pessoas entrarem
é, terem o nome social, terem incluídos ali dentro desse ambiente. Então, para você, qual é essa importância? Como é isso? Ai, assim, eu me sinto feliz, né, por fazer parte, né, dessa história, estar construindo essa história na UAST, né? Porém, assim, falando a verdade, no início eu ficava um pouco pressionada, né? Porque por você ser a primeira, né, tem muita coisa que você tem que, né, tá dando na cara a tapa e tal. E assim, eu falar assim, né, eu sou forte, fui lá, lutei, né, estaria mentindo, né? É complicado, acho que poucas pessoas conseguem enfrentar várias barras assim, por ser a primeira, por estar levando as primeiras tapas na cara, né? E dizer, foi perfeito. Né? Não é. É complicado você ser a primeira. Então, assim, eu vejo a importância porque, por exemplo, graças a todo o meu ativismo na universidade, né, meu ativismo na UAST em Serra Talhada, né, a partir do momento que eu saio representando a UAST em alguns eventos, né, eu estou mostrando, na UAST tem travesti, né, na UAST tem pessoas trans. Então, eu vejo essa importância e tanto que, enfim, é uma coisa que eu realmente vejo um fruto da minha existência na UAST é a questão que agora nós também temos um homem trans na universidade, na UAST, na verdade. Então, por exemplo, assim que ele veio falar comigo para buscando informação, né? E aí, como é que faz para ver a questão do nome social e tal? Eu fiquei muito feliz, né? Eu acho que, não sei se vocês assistiram, ele é Eric de Pesca. Então, ele se entende enquanto homem trans, né? E a gente ia começando, né? Ele pediu informação, como é isso, né? Nome social, quais são os processos burocráticos, administrativos que têm que ser feitos. E o que eu mais fiquei feliz ainda foi que, assim, nós somos o quê? Na sexta-feira abriu o processo dele. Eu fui com ele, fui falar com a professora Graça com ele, e eu acho que não durou nem uma semana. O nome social dele já estava inserido no sistema. Né? Ele me falou assim, nossa, então assim, a gente vê a importância de você ser a primeira pessoa, né? Comigo demorou um tempo porque ninguém sabia, mas com ele foi bem rápido, porque né, já existia essa preparação, né? As pessoas tiveram que aprender comigo, né? A lidar com ter uma pessoa trans na universidade e quando veio uma segunda, né, foi super fácil. O processo com ele também foi fácil, né? E muito rápido. Eu fiquei muito feliz com isso. Então, assim, a importância da minha existência em todo esse processo é ver outras pessoas entrar na universidade, né? Outras pessoas trans estar na universidade, estar garantindo seus direitos, né? Estar lutando também. Ele tem a luta dele enquanto homem trans, né? Dentro do curso de engenharia de pesca, enquanto eu aqui na biologia, né? E eu espero cada vez mais ter mais pessoas trans na universidade. Você fala assim com muito amor sobre o Dadá, né? A gente sente a paixão quando você fala do Dadá. Então, eu queria te perguntar, é, por exemplo, se você não tivesse na UAST, se não tivesse o Dadá na tua vida, tu acha que teria sido mais difícil? Você teria passado por mais problemas nesse seu processo, no decorrer da sua história dentro da academia? Com certeza. Porque tendo em vista todos os casos, né, que várias pessoas relatam, né, na universidade, que, por exemplo, a pessoa chegar e falar, é tudo perfeito, né, é inclusivo. É o que eu disse, tem aquela questão que fala que é inclusivo, só que na verdade não é preparada para incluir, né? É o que eu novamente falo isso. Então, por exemplo, eu penso que, né, talvez se não existisse esse grupo de apoio, que eu tivesse suporte desse grupo de apoio, né? Talvez não fosse essa questão tão. Eu não teria também esse privilégio, na verdade. Né? Eu costumo falar que eu tenho esse privilégio de ter passado por todo esse processo, porque eu tive esse grupo de apoio do Dada, e eu acho que, assim, né, se não fosse, digamos, se fosse para outra instituição e não tivesse ninguém me apoiando, seria um processo complicado, porque, primeiro, eu não iria me entender tão rapidamente, né, eu iria ainda ficar nas minhas questões, assim, sobre a minha existência, né, eu não iria ter alguém para conversar comigo, eu iria ficar um pouco, entende?
Então, assim, o grupo ele veio como um processo que me mostra as possibilidades, né, que eu sou livre e que eu posso sim ser mulher, e ao mesmo tempo me mostra como, eu te dou o suporte para que você consiga seguir. Então, eu acho que pessoas que não têm esse apoio, né, de um grupo como esse, é muito mais complicado, né? Então, eu acho que eu passaria por muita coisa. Obviamente, eu teria que lutar, né? Iria lutar com certeza. Só que também não seria tão fácil, fácil entre aspas, obviamente, né? Sem ter o apoio de um grupo. Em uma das suas primeiras falas, você disse que a maioria, né, das pessoas trans param os estudos no ensino fundamental, no ensino médio, justamente por não haver esse apoio, não haver até mesmo a chance, né, socialmente falando, porque a gente sabe que, principalmente no nosso país, não é fácil você se entender, você ser uma pessoa trans nesse país, porque aí eu até me emociono, porque assim, eu tenho uma relação pessoal com você, né? Então, isso para mim, estar aqui nesse momento conversando com você, para mim é muito importante. Ver você falando sobre isso, para mim é muito importante. Então, como é ver outras pessoas trans, assim, em doutorado, em pós-doutorado, dentro da universidade, em meios profissionais, né? Porque, como eu disse, aqui no nosso Brasil, não é uma vida fácil. As oportunidades não vêm nada parecidos com as oportunidades que são direcionadas a pessoas cis, a pessoas brancas. Então, eu gostaria de saber isso sobre você, né? Assim, como é ver pessoas trans na universidade, meios profissionais, aí seguindo carreiras profissionais e ainda mais dentro da ciência, né? Porque eu imagino que seja assim uma coisa muito. Ai, eu vou chorar, pera. Desculpa, porque realmente eu me emociono, né, falando sobre isso. Mas é isso, eu espero ter entendido. Olha, quando eu vejo, né, pessoas trans na universidade, assim, né, tipo doutoras e tal, eu vejo uma esperança para mim, entende? Por exemplo, eu vejo que existe a possibilidade de eu conseguir seguir, de conseguir, que assim, eu quero seguir a linha acadêmica, né? Quero meu mestrado, eu quero meu doutorado. Então, eu sinto, né, essa empolgação, né, de continuar. Por exemplo, a mesma coisa que, como eu fui para o Eric, né, aquela primeira pessoa que deu início, né, as outras pessoas que estão à frente de mim, são essas pessoas, são essa luz, né, que eu posso seguir, eu posso, né, seguir meu sonho de ser doutora. Eu trabalho, né, com a parte das ciências sociais, né, trabalhando um pouco mais sobre LGBTs, né, e eu participei de alguns eventos, né, como Sinabé, Desfazendo o Gênero, enfim, né, que é essa parte mais da sociologia, né. E uma coisa que, assim, se vocês pudessem participar, vocês iriam observar que as travestis, né, e pessoas trans que estão nos eventos, geralmente sempre são as mesmas. Aí você pergunta, por que sempre são as mesmas? Porque não existe uma grande quantidade formada, né? Não existe uma grande quantidade de pessoas trans que conseguem ter acesso à educação superior. Porque, como eu falei, né, lá no ensino médio já é a primeira barreira que é formada, né? Por exemplo, a barreira lá, você não é, digamos, no caso uma travesti, né? Você não é mulher. A primeira barreira. Aí essa pessoa faz o quê? Né? Isso, hoje em dia ainda, né, algumas estão conseguindo ultrapassar essa barreira. Mas antigamente a maioria desistia da escola. Existem vários relatos de meninas que passaram por situações que desistiram da escola porque existe, primeiro, o preconceito institucional da própria escola, né? Porque a escola é aquele sistema só, né, formado, né, a partir do gênero, né? Por exemplo, homem cis, mulher cis, e é isso, acabou. Porque eles ainda assim suportam, que eu não vou dizer a palavra aceitam, porque não é, são pessoas gays, lésbicas, mas também não existe esse apoio. São poucas escolas que existe esse apoio, né? Então,
E isso na parte da na minha escola, né? Que na minha escola eu era, né, até então, um homem gay, né? Só que afeminado, né? Que os homens gays afeminados sofrem pra caramba, principalmente da própria comunidade, né? Então, eu não sofria tanta pressão institucional da minha escola, porque eu estava inserida nos sistemas estudantis. Eu era presidente do Grêmio, eu era representante de turma. Então, por eu estar nesse espaço político, eu acabo ganhando um pouco de visibilidade e de voz. Mas outras pessoas que não têm acesso a isso, por exemplo, em outras escolas, conseguem? Não. E eu falo a parte da minha realidade enquanto, né, até então, homem cis, no passado, né? Enfim, enquanto eu me entendi enquanto travesti. Mas não sei se quando eu chegasse na escola e falasse eu quero utilizar meu nome social, seria respeitado, né? Porque existe uma legislação federal, uma legislação estadual e uma legislação municipal que garante o uso do nome social. Só que, né, não vamos também dizer que, enfim. Então, como eu falei, a primeira barreira é formada no ensino básico. Então, essa pessoa, travesti, ela desiste da escola e vai viver sua vida. Ela tem acesso ao trabalho? Não, porque ninguém quer empregar uma travesti. Então, elas precisam, né, viver, né? Isso é também, tem a questão familiar, né, que é um processo mais complicado ainda. Que muitas são expulsas de casa. Tem vários relatos de travestis que foram expulsas de casas, das suas casas. Então, sem apoio familiar, sem ensino básico, porque não tem um apoio institucional, como essa pessoa vai chegar no ensino superior? Não vai chegar. Se essa pessoa não tem acesso a um trabalho, não existe a disponibilidade de emprego para essas pessoas, o que elas vão fazer? Muitas se veem pressionadas a irem para a prostituição. Por isso, se vocês olharem, existem muitos relatos de travestis que estão na prostituição, né? Se vocês observarem também, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Mas, ao mesmo tempo, é o país que mais consome pornografia de travestis e transexuais. Dá para entender? Então, assim, nós temos todo esse processo histórico, né, de impedimento da nossa formação superior, né? Então, a gente não chega no ensino superior. Então, quando uma chega no ensino superior, só na parte dela chegar, nós já ficamos felizes. Só que se essa não tem o apoio institucional e ela deixa o ensino superior porque sofreu transfobia, muda o quê? Ela já passou por todo o ensino básico, né? Chega no superior, não é acolhida, não é inclusa, volta. E são poucas que, quando tem o apoio, elas conseguem ultrapassar a universidade e chegar ao doutorado. Então, isso é uma luz, né? Então, eu vejo como uma luz para o meu futuro, né? Eu consegui passar por toda essa etapa, mas, obviamente, essa parte do ensino básico, a minha vivência não foi enquanto travesti. Tem a questão familiar também, que ainda assim eu não consegui conversar, né? Assim, não cheguei para conversar. Olha, eu sou travesti. Não, né? Até então nós não tivemos nenhuma conversa, o que é um pouco complicado, né? Que enquanto eu falei, fui obrigada a me assumir enquanto gay, foi um caos. Quase entrei em depressão, né? Quando eu cheguei a falar, olá, família, eu sou travesti, né? Complicado. Então, é isso, essas pessoas que estão lá, né, como doutoras, por exemplo, a Lucy, quando eu vi que a Lucy, né, estaria aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu já acompanho a Lucy, já acompanho o trabalho dela com fósseis, né, e acho um trabalho fantástico, né, era uma área que eu acho linda, 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 e o fato de ela estar, né, nesse sistema, dela ter ultrapassado todos esses sistemas e ser da área da ciência, porque muitas que eu conheço, né, eu conheço um grupo de doutoras, só que muitas são da área da sociologia, da área, né, lá da educação, só que assim, a Lucy é uma das poucas que eu vejo enquanto bióloga já no doutorado, já empregada. Então, a Lucy, tipo, tá super nervosa quando eu ia ver que era com a Lucy, que eu fiquei, minha gente, ela é maravilhosa. E aí, como é que eu faço?
enfim, é mais ou menos isso que eu quero falar, né? Outras pessoas doutoras da ciência, né? É uma inspiração. E eu sei que é possível para mim, né? Eu sei que atualmente nós temos também cotas para pessoas trans, né? Transgêneros. A partir do mestrado, tem alguns doutorados que aceitam. E eu acho isso fantástico. Fantástico. Só que assim, se poucas estão se formando, né? Se poucas chegam ao ensino superior, se poucas se formam, no fim, né? E isso eu falo a partir de uma realidade enquanto uma travesti negra, né? Negra, não passável, que ainda tem todo esse processo. Né? Mas não vamos falar sobre passabilidade aqui, né? Então eu espero que tenha respondido, né, a tua pergunta. Eu falei, acho que um pouco mais, porque eu fiquei um pouco, né, revoltada em relação à história de negação de direitos que nós viemos sofrendo, né, ao longo dessa história, e principalmente agora também, né, não vamos dizer que agora melhorou, houve um pouco de melhora, e também houve um pouco da maquiagem, foi maquiada a transfobia em algumas instituições, né, vamos dizer que acabou, porque isso nunca acaba. Enfim, espero ter respondido a tua pergunta. Respondeu sim, Rayana, obrigada. Duas pessoas levantaram a mão e temos uma pergunta no chat. Por ordem, Aparecida, sinta-se à vontade para falar. Oi, Rai, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite. Saudade de você, inclusive, no Ah, handebol. mulher, maldita pandemia, né? Péssima. Então, eu vendo aqui, né? Eu lembro muito que quando eu cheguei na universidade, porque eu venho de cidade bem pequena, quando eu cheguei na universidade, eu não tinha noção do quão o conhecimento é válido em todas as partes. E aí, às vezes, a gente comete erros, mas são erros de ignorância em relação ao tratamento das pessoas. E existem aquelas pessoas que vão para o comodismo, né? Que continuam a prestar um serviço ruim para as outras. E tem aquelas pessoas que eu acho que eu me adequo, né? Que eu procuro conhecimento para que eu consiga tratar as pessoas como iguais. E aí, algo que você mencionou foi que você vem, né, conseguindo na universidade e também em outros campos, você vem conseguindo alguns dos seus direitos, que nem devia estar correndo tanto atrás disso, porque já é um direito seu, mas a gente continua a brigar, né? E assim, eu queria saber se você também tem apoio de outras pessoas. A gente tem apoio daquelas pessoas que se reconhecem assim como nós, né? Mas se você tem apoio também de outras pessoas que não são trans e que também veem e dão visibilidade para você e para outras pessoas também. E assim, eu queria saber se você tem é, uma coisa visionária, um próximo passo para ajudar as pessoas, que você já abriu muitas portas, né? Então, eu queria saber se você está, assim, assassinando alguma coisa para o futuro. Eu sei que na pandemia agora é bem complicado, mas se você está com algum projeto, algo desse aspecto. Massa. Em relação à questão, né, que tu falou sobre a forma do tratamento, né? Realmente, assim, tem pessoas que não entendem, por isso, assim, por exemplo, muita gente no início que não entendia. E eu iria conversando, né, e explicando. E, tipo assim, que a gente tá aqui para aprender, né? Então, assim, por exemplo, pessoas que no início me chamavam a partir de ele, né? Ele. Eu ia conversando, a gente ia ter um debate, né? E chegava a uma conclusão. Tem pessoas também que, né, se acomodam e querem manter, né, a parte sempre o ele, né, mantinha, na verdade, né? E tem outras que realmente eram transfóbicas, né? Tem esses três tipos. O que eu adoro é as pessoas que querem aprender, né? Várias pessoas, tipo, minha turma mesmo foi um aprendizado tanto para mim, né, de como lidar com outras pessoas e até para eles, né? Tanto que, tipo, eu fiquei surpresa, que foi muito fácil, assim, né? Assim, eu não senti nenhuma transfobia a partir da minha turma. E já em relação à tua pergunta, né, sobre pessoas cis que me apoiam, tenho várias, né? Por exemplo, na verdade, todas as pessoas que estão ao meu lado me dão um certo apoio, né? Minhas amigas, né, meus amigos, e que isso é um apoio, né? Por exemplo, se eu me sinto bem com a pessoa, é um apoio, no meu ponto de vista.
mas é uma pessoa chave na minha vida, né, que me dá um suporte, porque, por exemplo, atualmente não tenho nenhum suporte familiar. Na verdade, atualmente não, desde o terceiro período, né, quem me mantém aqui na universidade, quem me mantém em Serra Talhada é a própria universidade, né, eu não tenho nenhum apoio familiar, mas tem outras pessoas que são professores, por exemplo, Nicole e Lorena, a professora Nicole e a professora Lorena Moraes, elas são meus suportes, né, tanto a questão emocional, enfim, todas as questões. Então, assim, elas são cis, elas buscam, né, elas abraçam essa luta comigo, elas me dão esse suporte, né, psicológico, enfim. Então, sim, né, eu tenho várias pessoas, em especial essas duas que são as mais próximas, né, que me ajudam em tudo. Tá bem. Essa outra questão que eu perguntei se você ainda tinha assim algum projeto futuro, alguma coisa que englobasse também isso, sabe? A transmissão em relação à transmissão do saber ou algum projeto pessoal seu mesmo que seja algo que transcida, sabe? Que passe e que outras pessoas também possam ter apoio nisso. Foi ver, desculpa, eu esqueci. Sim, né, aqui em Serra Talhada, né, eu faço parte de um grupo da 11ª GERES, onde a gente discute sobre a questão da saúde LGBT na cidade. Né, a gente está vendo a questão, na verdade, nem tanto tempo, a questão da construção de um ambulatório aqui, né, que possa atender pessoas trans e travestis, porque muita gente tem que sair daqui, né, dos seus sertões até Recife quando tem vaga. A última vez a fila estava em 300 e poucas, né? E a gente estava lutando por essa atenção básica para pessoas trans na cidade. Né? Outra coisa que já me movimentei foi a questão de me inserir em grupos, né, de pesquisa, né, enquanto a única mulher trans, né, muitas vezes a única negra do grupo. Então, né, por exemplo, a Pop Audio, que é um grupo que faz parte, eu sou atualmente uma das coordenadoras não, é da delegada, que trabalha juntamente com a parte da coordenação. E eu só o fato de eu estar lá, né, eu sou a única travesti, só o fato de eu estar lá eu já me sinto feliz e já me sinto mostrando às outras pessoas que elas podem estar lá, né? E para o futuro, eu quero ser professora, né? Eu quero ser professora, eu quero mostrar, né, que isso vai muito além, né? Eu quero seguir meu mestrado, meu doutorado, eu quero seguir na minha vida, né? Sei lá, talvez numa possível licenciatura, né? Vai ser um pouco mais complicado, né, a gente ir para a parte da aula na escola, né, no ensino básico, porque a gente tem que lidar com os pais, porque a universidade é uma coisa mais, assim, independente, né? Na escola já tem mais lidar com os pais, né, os pais preconceituosos, só que ainda assim é uma luta importante. Então, assim, eu quero ir para essa parte de lecionar, né? De mostrar que além de travesti, eu sou uma bióloga que posso dar aula, sou um profissional como qualquer pessoa, e é isso. Muito obrigada, viu, Raí? Eu acho que essa sua frase que mostra muito, assim, além de tudo isso, você é uma pessoa e que tem muito a oferecer. Muito. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Outra pessoa também levantou a mão, Lucas, por favor, sinta-se à vontade. Boa noite, Rayana. Que bom, viu, tê-la conosco. Fico muito feliz. E antes da minha pergunta, eu queria agradecer, né, porque logo no início, quando eu entrei aí na UAST, você me deu maior força, né, nesse acolhimento, nessa chegada, e eu agradeço muito, né, pela força nesse sentido. E, infelizmente, né, não foi da mesma forma quando você entrou, mas com certeza você já tem feito grandes coisas até aqui, e isso é, nossa, maravilhoso. A gente, né, você com certeza é um exemplo
Rayana, saiba bem disso. E, assim, minha pergunta, Rayana, é o que as universidades, e que necessariamente a UAST, né, poderia fazer para que essa voz, né, das mulheres cis e trans pudessem ser alavancada, né, pudesse aumentar, possa aumentar, porque no caso do Eric mesmo, se não tivesse você, né, e aí, como é que faria? Como é que iria ser, né, para essa chegada dele? Então, a gente tem que começar a pensar para frente, essas outras pessoas que não só será você, não só será o Eric, outros também chegarão. Então, a gente tem que pensar, eu sei que você tem feito isso, mas o que a universidade, né, só a Rayane em si só, né, não vai resolver tudo. Então, precisa se unir. O que as universidades, o que a UAST pode fazer para que esse fortalecimento possa existir e possa ser perdurado também. Massa, obrigada por suas palavras, né? Estou disponível sempre para ajudar no que for possível. Só não tenho tempo, né? Demora um pouquinho a responder, mas enfim, fico muito grata, né, por todas as suas palavras. E respondendo a tua pergunta, eu acho que assim, atualmente, né, a maior forma de divulgação são as redes sociais. Então, eu sinto falta, né, de divulgação nas redes sociais, da UFRPE, né, de outras, convidando pessoas trans para virem à universidade, né? Mostrando que, por exemplo, sei lá, com debates, enfim, sabe? Eu sinto que falta isso, falta, assim, mostrar também para a sociedade civil que existe esse acolhimento, né? Eu ir sozinho, assim, eu ir enquanto travesti no espaço e tal, mostrar que eu sou acolhida é uma coisa. Então, mas teria que ser alguma coisa da própria universidade, e quando eu digo universidade não é um grupo, tipo o grupo da que já faz isso. Falar a própria universidade mesmo, né, lançar campanhas, lançar divulgação das redes sociais, mostrando esse acolhimento, né? Porque assim, né, eu continuamente continuo falando, eu fico falando, né, né, estou na universidade, etc, etc. A minha existência na universidade prova isso. A DL que mostra isso. Né, o Dada está promovendo eventos, né, na visibilidade, sobre a visibilidade trans, debatendo sobre isso, divulgando as suas próprias redes sociais, né, sobre os travestis transexuais, é uma coisa, mas eu sinto falta na rede mesmo, né, administrativa da universidade, existir essa divulgação. Para vocês terem uma noção, acho que foi esse ano, a primeira pessoa trans se formou na UFPE, né? Se formou em pedagogia. Foi a primeira, assim, se eu não me engano, foi a primeira em todo o histórico. Eu sei que teve uma que entrou em primeiro lugar em um curso, que eu não lembro qual foi. Não sei se foi psicologia, não sei. Ela entrou em um curso, ela teve que sair devido a todo o processo de transfobia. Eu acho que ela teve que sair do país, porque ela foi ameaçada, né? Eu acho que é Maria Clara o nome dela. Ela teve que sair do país por questão de ameaça, que ela entrou e, né, teve seu ativismo e tal, e foi ameaçada. Então teve que sair do país. Se não me engano, foi ela. E a que se formou em pedagogia foi Ana Flor, né? E foi a primeira da UFPE. Eu tentei buscar na UFRPE, só que eu não tive acesso. Eu sei que existe pessoas trans lá na sede, só que assim, eu não sei se alguma já se formou, eu não sei quantas tem lá, entende? Então, quando eu falo é isso, falta essa divulgação, né? Falta essa informação de que existem essas pessoas. Que até então, por exemplo, eu me sentia a única travesti da universidade toda. Aí, quando eu fui para um evento lá em Recife, eu descobri que tinha outra da UFRPE. Eu fiquei, tá, então, né? Entende? Falta isso, falta a universidade realmente abraçar isso e de forma nas suas redes divulgar que é um lugar que acolhe, né? Convidar, sei lá, também ver a questão de políticas públicas, né? Sobre em relação a cotas, porque assim, distribuir cotas no meu estado, perfeito, massa. Só que se eu não conseguir chegar no ensino da graduação, como é que eu vou para o ensino após, como é que eu vou para o mestrado? Entende? Então, são essas coisas que devem ser pensadas, né? Deve ser pensada a questão de acessibilidade, né? Que tem também um programa de acessibilidade, mas acho que falta um pouco de divulgação.
Eu penso isso. Porque, assim, atualmente, por exemplo, né, eu estou na universidade, como eu disse, né, quem me mantém é a própria universidade. Ótimo. Então, eu me sinto incluso a partir disso, que eles estão garantindo a minha permanência. Só que eu sinto falta dessa divulgação, de que eles estão juntos, que eles irão ajudar na permanência, convidando a pessoa a vir para a universidade. Eu sei de alguns programas, né, eu acho que não em Pernambuco, em outros lugares, que teve um programa que era para a volta à escola, né, uma bolsa para pessoas trans, né, irem voltar a estudar ter o ensino básico, né, e muitas pessoas acolheram, né, porque, tipo assim, é complicado. Então é isso, eu penso nisso, a questão de usar as redes sociais para divulgar essa inclusão que até então diz existir. Obrigada, Rayana. A gente sente muito, né? Mas esperamos que essa situação ela possa ser resolvida e possa ser passar dessa história de só apenas falar, falar e falar, a ação possa existir e que o direito também ele seja mais acessível e a todos, né? Então, continuemos aí na peleja, sinta-se amada, viu? Muito mesmo. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Aqui no chat, o Patiano Jefferson Moura comenta, né, como o seu relato é incrível e faz uma pergunta, né? Você sendo uma mulher trans negra, qual a sua percepção em relação ao acolhimento, é, e nas relações dentro da comunidade LGBTQIA+. Olha, muitas das vezes, né, dentro do próprio grupo, né, travestis e transexuais são excluídas, né? Assim como eu falei também, do próprio grupo, assim, nós temos também o preconceito, né, do geral e o preconceito do próprio grupo. Muito desse preconceito em relação ao próprio grupo por exemplo, quando eu falo que sou hétero, né, eu sou uma mulher trans, sou uma travesti, me entendo como hétero. Então, dentro do próprio grupo, né, existe um pouco de divergência de pensamentos, né, mas assim, dentro do grupo a gente briga, a gente luta, só que a gente ainda tá junto, né? Fora do grupo é mais complicado ainda. Então, assim, eu sinto que existe essa não conexão, quando eu falo isso, eu falo com todos, né? Existe essa não conexão com boa parte do pessoal, né? Existe esse esquecimento da letra T, né? A letra T é esquecida. E constantemente a gente tem que estar lutando, né? Tem que estar na cara a tapa. E muitos dos direitos, né, conquistados foram porque travestis, né, pessoas trans estiveram lá lutando. Então, assim, é isso. Eu sinto eu sinto também, como outras pessoas comentam, que existe esse esquecimento da letra T no próprio grupo, né, o LGBT. Eu espero que eu tenha respondido a pergunta. Acredito que sim. Tu não é natural daqui de Serra Talhada, né? Mas tu é daqui do Nordeste. E tu também comentou, né, que já foi para fora, representando, né, com eventos científicos, congressos, né, apresentando trabalhos. Não sei se chegou a ser fora do Nordeste, mas como tu percebe essa relação, assim, meio que comparando? Tem alguma mudança? Se tu acha parecido? Olha, eu acho que eu não. Assim, minhas viagens, eu não sou uma pessoa que sai muito, minhas viagens já ficaram só no Nordeste. Mas já fui para outros espaços, né? E em relação aos outros lugares, assim, por exemplo, Serra Talhada é um lugar pequeno, né? Comparado aos outros, assim, comparado à minha cidade, Serra Talhada é enorme, né? Comparado a outras cidades, Serra Talhada é pequeno. Eu sinto aqui em Serra Talhada o povo um pouco que observa muito, por exemplo, eu não posso, antigamente, né?
Se eu passar em frente ao bar, era muita conversa. Eu odiava, tipo, voltar da universidade e passar em frente ao bar, né? Que existia piadas, eu já fui ameaçada, passei em frente, já ouvi uma ameaça, né? Isso em Serra Talhada. Em outra cidade, eu não posso dizer tanto que, assim, sempre que eu ia sempre com alguém. Eu nunca passei a ter uma vivência sozinha na cidade. Eu sou medrosa, né? Então, assim, e também não gosto muito de sair. Então, minha experiência na rua não é, assim, não é que não seja, mas é um pouco mais para a parte do dia, né? Olhares. Toda vez que eu passo um canto, o povo me segue olhando, né? Se eu passo em frente ao bar, tem comentários, né? Na própria universidade, na própria UASH mesmo, né? Às vezes eu passo, eu só escuto, tipo, conversas, às vezes eu escuto o povo conversando, aí sigo, observo os olhares me seguindo. Então, assim, né, falando da parte da sociedade, né, da minha vivência na sociedade, é complicado. Porque, por exemplo, qualquer outra pessoa pega, passa, ninguém, né, observa. Aí, quando é uma pessoa trans, travesti, existe toda essa observação, segue o olhar, solta piada, que existe muita piada. Né? Por exemplo, uma vez na própria UASP, eu estava passando, que eu cursava algumas disciplinas à noite, né? Inglês, enfim. E eu já passei por um grupo e eu ouvi de um rapaz, né? Eu não olhei, porque assim, eu nunca olho na cara da pessoa, já para evitar aquele negócio. Tá olhando por quê? Então eu sigo minha vida, olho pro chão, vou seguindo, né? Porque eu evito, né, criar confusão. E eu vi um cara falando, ó, aquilo ali é um traveco. E isso, tipo, eu fiquei chocada, eu fiquei abalada, porque isso foi na primeira vez que eu ouvi um comentário na universidade. Porque assim, eu até então me sentia muito acolhida na universidade e tal. Só que assim, né, tem aquele negócio, a comunidade acadêmica não é preparada. Né? Não existia tanto debate assim sobre a existência de travesti na universidade. E quando tem esse tipo de pessoa transfóbica, não faz parte. Né? Eles não estão abertos a aprender, não estão abertos a entender, só criticam. Então, no início, eu fiquei muito chocada, né? Triste pra caramba. E depois vai acontecendo tanto, né? Que você acaba precisando preparar seu psicológico para enfrentar essa sociedade, né? Muitas passam na rua e ouvem piadas, muitas passam na rua, né? Sofrem ameaças, sofrem transfobia. Tipo, você ir para o mercado, ficar na fila do mercado, são vários olhares, são vários comentários, entende? E isso numa cidade pequena. Numa cidade grande, pode ser que seja melhor, por ser um espaço maior, ou pode ser que seja pior. Então, assim, eu digo a partir de Serra Talhada. De Serra Talhada é complicado, né? Então, assim, é isso. Mas outros estados eu não posso falar porque ainda não fui para outros estados. Não que eu lembre. Assim, do Nordeste, né? Só fiquei mais pelo Nordeste. Eu não tô tão assim nesse nível, não. Quero um dia. Você Você fala, falou, licença, Érica. tá? Você fala, né, dessa questão dos olhares e o que me vem à mente é isso quando não gera a própria agressão física, né? Porque a gente vê muito esses casos. Não é reportado no jornal porque não é algo importante para eles, mas que a gente sabe que acontece muito, né? Justamente. Né? Por exemplo, volto a citar o país, é o país que mais mata travestis sexuais, né? A nossa existência fere não sei, a masculinidade dos homens cis, será, fere a sociedade, não sei, na cabeça desse povo o que eles pensam. Mas a nossa própria existência, eles precisam matar, né? Precisam destruir. Existe esse ódio dentro de algumas pessoas da sociedade que assusta, né? E às vezes, assim, tipo, são violências de graça. Você, tipo, você tá só levando sua vida, você não conhece a pessoa, você não tem nenhum mínimo contato com a pessoa e você sofre uma violência, né? Muitas, eu mesma morro de medo de sair na rua à noite, né? Não vou dizer que não tenho esse medo. Eu, quando sozinha, à noite, eu saía para a universidade. Do trajeto, tipo, do ônibus até o meu apartamento, era horrível. Eu andava rápido, qualquer carro que passava, eu ficava com medo.
porque existe esse medo dentro de você. Você olha os dados, tipo assim, a média de anos que uma travesti, né, pessoa trans, vive, eu acho que são 35 anos. 35 anos é a média, entende? Então, assim, você tem esse medo dentro de você de ir na rua, de andar, de viver. Só que você não pode parar, né? Você tem que buscar forças e seguir sua vida, seguir lutando. E quando você é da militância, é pior ainda, né? Porque você está lutando pelos direitos, então você se torna mais visível e se torna até então mais odiada, porque você está fortalecendo outras pessoas a lutarem também. Uma coisa que eles, como eles querem extinguir nossa existência, a gente tá lá, nós não vamos ser extintas. Então, assim, é essa luta constante. O Brasil, né, ele não tem especificamente uma lei que proteja, né, pessoas trans e tudo mais. Então, como é que você lida, né? Como você consegue lidar com isso, com essa questão judicial, né? Em relação a isso, já sabendo, né, como é o número de violência, de casos, né, de pessoas trans. Olha, a gente lida com medo, vivendo com medo, né? Infelizmente é isso. Tipo, só que é como eu falei, né? Mesmo que exista esse medo, né? Mesmo que exista esse negócio de não querer se expor, né? Esse sentimento de não querer se expor, a gente precisa se expor, entende? Às vezes não é meio que opcional. Você precisa se posicionar, você precisa lutar para garantir sua existência, para garantir, né, que você consiga passar um máximo de tempo viva, entende? E realmente a gente é abandonada pelo o sistema brasileiro, né? Por exemplo, se você olhar a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né, ela faz levantamentos. Então, eu não lembro exatamente a quantidade, mas eu acho que há mais de 200 pessoas trans foram assassinadas só esse ano, né? Se eu não estou enganada, né? Então, existe isso com base assim, que assim, o Estado não notifica, né? É esse grupo que notifica isso para mostrar que é o país que mais mata, né? Assim como outros grupos internacionais. Mas muita da mídia, ela não... esse desrespeito, ela não acentua que foi uma pessoa trans assassinada, né? Ela coloca lá como pessoa cis, então entra como subnotificação. Então, assim, quando você pensa que a quantidade é X, na verdade ela é muito maior, ela é Y. Porque o próprio sistema brasileiro não acompanha, não faz campanha, abandona, é como se dissesse, tá, não importa. E o pior é, vários do pessoal transfóbico questiona, e quantas vidas de héteros, né, na cabeça deles, né, os héteros, né, que são os cis, eles que falam, né? Quantas vidas, né, de héteros são perdidas, entende? Eles querem comparar, assim, primeiro, não se mede em sofrimento, isso é fato. Mas, se você observar, né, esse grupo não tem muito fundamento, porque eles falam, tá, existe essa grande quantidade de héteros aí. Só que assim, olha o nível, olha como foi a crueldade, né? Olha, se você olhar, tipo assim, quando essas pessoas travestis e trans são assassinadas, são de formas horríveis, né? São formas, sabe, que assustam, mostram um ódio interno e assim, é triste, né? Ver que assim, por mais que a gente esteja mostrando lá que aqui é um país que mais mata, o pessoal é contra isso, né? Quer rebater com a quantidade de héteros que morrem. E por mais que seja um país que mais tem esse ódio com a gente, é o país que mais consome a pornografia. Né? É o país que mais existe um fetiche. Né? Por exemplo, existe um fetiche enorme do corpo trans, principalmente do corpo de uma trans negra, né? Se você está num espaço, automaticamente já lida essa pessoa, né, a atos sexuais, né? Você não existe enquanto pessoa, você existe enquanto uma carne. Essa é uma coisa complicada, muito complicada para mim, porque assim, eu não sou um corpo, né? Eu sou uma pessoa.
Assim, na verdade, não sou só um corpo, sou uma pessoa, né? Então, existe muito um fetiche em cima do meu corpo trans, um fetiche em cima de, eu tenho curiosidade, entende? Eu vou contar um caso para vocês verem o nível que é, né? Eu tenho minha conta no Instagram e um indivíduo, né, mandou mensagem para mim. Eu fui, respondi, que assim, muitas pessoas entram em contato comigo para pedir informação, sei lá, alguns pedem que pessoas trans para pedir ajuda e tal. E esse indivíduo veio no meu perfil privado perguntar quanto eu cobrava. E eu olhei assim, eu fiquei tão chocada que assim, ele teve a audácia de vir no meu perfil perguntar quanto eu cobro. Né? Porque já lida o meu corpo como uma forma de prazer, uma forma de experiência nova para ele. E eu fiquei, sabe assim, chocada. E é isso, assim, a gente se resume para a sociedade como isso. Um corpo que está ali para ser usado para os seus desejos, né, para os seus fetiches, e principalmente existe esse fetiche em cima do corpo de mulheres trans negras. Né? O fetiche é maior. Enfim, é isso. Existe esse abandono, né, do sistema brasileiro para o nosso corpo, nossa vida, para nossa existência, e novamente destaco esse essa quantidade de morte de pessoas trans, travestis no país e esse fetiche enorme em cima do nosso corpo. O Tatiana Jefferson Moura levantou a mão. Quiser falar, Jefferson? Vou tentar falar. Minha pergunta seria basicamente essa que a Hannah acabou de falar, mas eu vou aqui tentar unir algumas coisas, alguns conceitos. Boa noite, Rayana. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado por esse momento. Está sendo muito enriquecedor a gente ter essa visão, né? Porque isso é muito importante dentro da biologia, principalmente. A gente não vê esse tipo de discussão no nosso curso. Quem quer ter discussão sobre humanidades, vá procurar um grupo de estudo. E isso eu acho horrível, porque a biologia é feita de pessoas. E são cabeças diferentes, vivência diferente, sabe? É por isso que o PET trouxe esse evento e, quem sabe, a gente pretende continuar com ele próximo ano, talvez. Já lancei agora aqui. Minha pergunta seria basicamente essa, Rayane, sobre a objetificação do corpo trans negro, sabe? Porque recentemente teve uma polêmica, eu não sei se vocês sabem, acho que sim, com o Bial e com o Ronaldinho Fenômeno, falando sobre essa questão, né? Porque só foi buscar ela para devidos fins, sabe? Então, é basicamente sobre essa questão. E você já comentou, né? Mas eu queria que você falasse um pouco sobre é possível abordar assuntos como esse dentro da educação básica, porque a visão que eu tenho é muito diferente dessa visão que eu vim do ensino médio precário, que a gente não teve essas discussões e que tinham pessoas gays, lésbicas, e já se conhecendo nesse caminho aí do caminho trans, já nesse processo, e que sofria bastante com isso, sabe? E que não tinham esses espaços de fala e que eram totalmente ignoradas, e hoje eu vejo não conseguiram chegar ao ensino superior, sabe? E não é por falta de vontade. Eu acho assim, é por falta de incentivo e por questão de representatividade, de ter voz. Você falou que no seu ensino médio não sofreu tanto porque era desse meio político, sabe? Da escola. E as outras como você que não eram, sabe? É isso que eu queria levantar. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço novamente, agradeço ao PET pelo convite e destaco a importância desse evento, né? Cada pessoa que está aqui realmente está querendo aprender, realmente está querendo saber o que acontece, né? E o nosso curso não tem isso, né? Nosso curso é só o quê? Cálculo, planta, bicho, infelizmente. Mas, primeiro, falando sobre a questão, né, da objetificação do corpo, né? Como eu falei, existe, sim, né, o corpo trans, ele
é visto como objeto, né? Ele não é visto enquanto nós não somos vistas, por exemplo, como pessoas a ser amadas, né? Nós somos pessoas para ser usadas. Eu tenho uma problemática enorme nessa questão, porque eu não quero ser um objeto para alguém. Então, você acaba se privando da sua vida por várias questões, né, sociais, né, que estão da vida. Então, é incrível, assim, interessante, porque, né, existe esse desejo no nosso corpo trans, mas ao mesmo tempo, né, nosso corpo trans é visto como um pecado, né? É visto como aquela coisa tá assim, eita, o desejo, estou sendo tentado ou tentada a, entende? Existe essa tentação, né? Existe esse pecado, existe esse profano, né? Que eu estou me adentrando nesse ambiente, né? Então, acho que foi isso, foi nessa lógica que teve a polêmica, né? Do Pedro do Bialá, que ele até se pronunciou depois, né? A partir de toda a transfobia que ele destilou na hora. Enfim, falando na questão da escola, realmente, né? Na escola assim, eu penso que nós precisamos trazer debates, por exemplo, um debate como esse na escola seria interessante, mas eu toco na parte, né? Aqui nós estamos na universidade. Vem quem quer, participa quem quer, nós temos essa liberdade, nós temos essa autonomia, né? Um evento como esse na escola, né? Eu não vou dizer, é impossível, não sei, né? Mas no meu pensamento é complicado porque o povo já diz o quê? É a ideologia do gênero, né? É a ideologia do gênero que falam. Eu acho que é a ideologia do gênero que o povo critica. Ah, estão colocando coisa na cabeça do meu filho, estão colocando coisa na cabeça da minha filha, então, entende? Então, muito da dificuldade, né, de debates como esses na escola, né, no ensino básico, é justamente devido a essa questão. Poucas escolas chegam a esse debate. Na minha escola mesmo, por mais que eu estivesse inserida, né, em todos os sistemas é, administrativos da escola, né, no Grêmio, enfim, não tinha debate como esse, né? Não existe aprovação para um debate como esse. Então, aquele negócio, eles, tipo, tá, existe essa pessoa aqui e é isso, vai lá. Mas não existe um debate, não existe uma conversa. Acho que a única professora que eu tive uma conversa real, né, e que eu me senti acolhida na época da escola foi a professora Jussara Araújo, ela era professora de História. Foi graças a ela também que eu me entendi enquanto uma negra, que até então, né, eu seguia na minha cabeça, parda, 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 e graças a ela eu abracei essa identidade negra, né, enfim. E ela foi muito importante em todo o meu processo, na minha formação na escola, só que eu novamente falo, né? Eu estava lá enquanto uma pessoa inserida no sistema, né? No sistema, né? Quando eu falo sistema é o CIS, né? Das pessoas cis, né? Do sistema da escola, né? Eu não era trans, então assim, eu não sei como seria a minha experiência enquanto trans na escola. Provavelmente teria muito problema, talvez abandonasse a escola, né? Talvez tivesse sido expulsa de casa, porque existe essa problemática com a família, que é aquele negócio que existe na família, né? Tá, tudo bem, eu respeito, isso na minha casa não. Né? Infelizmente existe muito disso. Então, assim, eu destaco a importância de debates como esse na escola, só que eu vejo um pouco complicado nessa questão do sistema que impede com que a gente vá debater sobre pessoas trans. Mas tem a professora Letícia, ela é pedagoga, ela dá aula, né, e fez várias ações na escola. Meg também é acho que é pedagoga também, fez várias ações nas escolas. Então, por exemplo, a gente ter uma travesti na escola dando aula já é muito importante. Já mostra que nossa existência ali. Entende? Então, assim, eu não posso ser total sobre a questão dos eventos atualmente. Eu digo a partir da minha história que na minha escola nunca teve evento que falasse sobre LGBT. Nunca. Né?
por mais que eu fosse de todos os sistemas, que eu era protegida por ser, né, presidente de grêmio, por ir participar de reuniões com a diretora, com professores, não tinha debate, assim, eu era apenas uma pessoa, entendi que não conversavam comigo sobre gênero, não conversavam comigo sobre sexualidade, não tinha essa conversa, né? O máximo que eu tinha era com a professora Jussara, e isso fora da escola, na casa dela, quando eu ia visitar ela. Então, eu destaco essa dificuldade de professores trabalharem com isso. Só que, assim, alguns trabalham, né, gente? Alguns estão lá lutando constantemente pela inclusão de pessoas LGBTs, só que eles sofrem com o sistema, novamente. O sistema por C e S, de pessoas cis. É isso. A gente tinha comentado, né, da questão das leis de proteção, né, e como aqui no Brasil a gente não tem uma nacional. E aí, como você mesma comentou antes, né, a gente tem aquelas que podem ser estaduais ou municipais. E aí, eu fiquei pensando se, de acordo com o que você conhece, né, de leis e tal, ou se você já tem alguma ideia de para onde você iria, assim, para melhorar de vida, para ser melhor reconhecida, para não ter que andar na rua com medo, ou no Brasil ou fora do Brasil. Mulher, assim, eu tô num nível que eu vou para onde eu consigo uma bolsa pro mestrado. Essa é a verdade, né? Assim, eu particularmente, assim, penso muito em ficar aqui no Pernambuco mesmo, que é um lugar que eu já conheço, perto do pessoal que eu, né, conheço. Só que eu entendo que a gente tem que, várias pessoas falam, vai para outro lugar, vai conhecer outras culturas, vai... Eu tenho um certo medo, mas assim, eu nunca pensei num lugar específico para ir. Eu penso a partir do mestrado, que assim, eu só quero sair daqui, só quero não, assim, provavelmente se eu for para um lugar para trabalhar, ótimo. Só que atualmente meu pensamento é sair de Serra Talhada e ir para algum lugar fazer mestrado. E precisa ser com bolsa, porque mestrado sem bolsa não tem como viver. Então, né, como possibilidades, tem o Recife, né, já pensei, tipo, com base na minha área, tem Santa Catarina, que é a área que eu posso atuar, nos mestrados. E, olha, sair do país é bem interessante. Eu gosto disso, né? Mas talvez seja um plano para o futuro. Só que assim, eu ainda não parei para pensar para qual lugar eu vou. Atualmente, meu pensamento é o mestrado. O lugar que eu conseguir passar no mestrado, eu estou pronta para ir lutar e viver. Acho que a maioria das pessoas pensam assim, né? Aham. Eu vi que na área de microalgas, Portugal é um lugar bem legal. É, assim, eu pensei, mas assim, tava querendo uma coisa assim mais, sabe, assim, não sei. Não sei. Então, gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário a fazer? Eu gostaria de fazer uma pergunta. É uma pergunta, assim, particular minha, né? Porque em todo o seu discurso, todas as suas falas, eu observei que você sempre Eita. Você falou que sempre esteve nesses locais de destaque, como no Grêmio, durante a escola, no DA, você participa do Dadá também, então você sempre esteve nessa luta. Então, eu queria saber assim, se você acha que você, para ser enxergada, para ser protegida, assim, entre aspas, digamos, você ser vista como tal, você precisou ocupar esses espaços, você foi obrigada a ocupar esses espaços para poder ser vista e enxergada, até mesmo protegida? Olha, eu penso que sim, né? Por exemplo, quando você está nesses espaços, você acaba tendo uma certa proteção, porque é um pouco mais fácil você ir se movimentar, por exemplo. Eu era do Grêmio Estudantil, né? Vamos lá, tô começando da escola. Eu era presidente do Grêmio Estudantil. Eu já fui até vereadora Mirim, pra você ter uma noção, viu? Vereadora Mirim de Pernambuco. Pernambuco não, da minha cidade. E até para Brasília representando, viu? Fiquei só chocada. E, enfim, eu era
presidente do Grêmio, então eu tinha um acesso maior aos professores, né? Eu tinha uma conversa maior com a diretora. Eu também, que assim, eu era do Grêmio, eu era, assim, igual na universidade, eu era de um monte de coisa. Eu era do Grêmio Estudantil, né? Representante dos alunos, né? Da minha turma, e fazia parte de um comitê de direitos humanos, que eram os três poderes que organizava o grupo estudantil da minha escola. Não poderia fazer isso, né? Só que eu estava nos três. Eu sendo louco, como sempre. Então, pelo fato de eu estar nesses três, o pessoal sabia quem eu era. Porque, por exemplo, se os alunos queriam alguma coisa, eu ia lá e tentava resolver. Se, tipo, tinha um problema entre aluno e professor, né, eu estava lá para, né, discutir sobre essa problemática. Então, o fato de eu estar nesse lugar de poder acaba me dando uma proteção. Entende? Então, isso na escola. E outra que na escola também, por exemplo, eu fui de escola de referência e tinha parte que tomar banho na escola, né? E até então eu tinha que tomar banho no banheiro dos meninos. E era complicadíssimo. E até para ir no banheiro era complicado. Aí, assim, eu comecei a tomar banho porque eu me juntava, né, com dois amigos gays da época. Então, assim, eu ia com essa rede de proteção ao banheiro, né? Enquanto uma pessoa estava tomando banho, a outra estava na porta, né? Existia essa rede de proteção, né? Tipo, dos amigos e a rede de proteção institucional da escola mesmo. Isso pensando no ambiente escolar. Trazendo para a universidade, o fato também de eu estar nesses espaços, eu tenho mais voz, né? Eu posso, tipo, qualquer coisa que aconteça, eu tenho um pouco mais voz para ir lutar, né? Coisas que algumas pessoas não têm. Eu penso que se eu não tivesse essa voz, talvez seria bem mais complicado. Bem mais complicado. Porque, assim, em muitas questões, por exemplo, eu tenho essa voz, né? Só que eu fui impedida de ir para uma aula prática. Porque eu iria ficar, não ia dormir com as meninas. Então, mesmo eu tendo essa voz, eu fui impedida, né? Imagina se uma pessoa que não tem, que acontece isso e se cala e segue sua vida, né? Então, assim, eu venho de um espaço que eu constantemente estava inserida nesse espaço político, nesse espaço de liderança. E em alguns momentos eu não queria estar nesse espaço, porque, tipo assim, você acaba sendo uma pessoa de destaque. Então, você acaba precisando demonstrar que é forte. E nem sempre você é forte. Nem sempre você está sempre forte. Então, você tem que mostrar para a sociedade: ah, eu tô aqui, tô lutando, não é só pessoa forte. E tem que dar suporte às outras pessoas se te verem como inspiração. Então, é um espaço bem complicado. Só que, ao mesmo tempo, é importante porque você está fortalecendo outras pessoas. Então, assim, realmente, tudo que eu consegui muito, eu acho que foi por eu estar nesses espaços, né? Tudo que eu não acabei sofrendo, talvez seja por eu estar nesses espaços. Porque qualquer coisa que aconteça, eu posso ir lá lutar, né? Por exemplo, aqui na UAS eu tô o quê? Tô no CCD, tô na COA, tô no CTA, entende? Então são vários espaços que eu posso ir atrás, eu posso ir lutar, eu posso questionar. E só também o fato, né? Tipo, tem espaço assim, só o fato de eu estar lá, né? O CTA mesmo teve uma gestão que só existia eu e outra pessoa enquanto negras, né? E eu a única travesti. Então, assim, estar nesses espaços é uma questão de resistência, de força, de inspiração para outras pessoas e, ao mesmo tempo, de proteção. É assim que eu penso. É muito, é muito emocionante a gente ouvir esse relato, porque eu, particularmente, não tive muito contato no ensino médio com pessoas trans, porque, como você fala, né, a escola não dá esse apoio, não dá essa visibilidade, não dá nem sequer a chance dessas pessoas se enxergarem como tais. Então, é muito emocionante, muito importante para mim, particularmente, ouvir esse seu relato, ouvir você falando sobre isso, né? E mostrando às outras pessoas também para saírem de suas bolhas e tentarem enxergar o mundo além do murinho da sua casa. Então, é isso. Eu agradeço muito o nome do PET, a gente agradece muito você ter aceitado o convite, você ter se disponibilizado para vir falar hoje sobre a sua experiência, sobre a sua trajetória, né? Foram questões bem pessoais, que eu não, coisas aqui que você falou que eu não consegui imaginar,
o peso, assim, que foi o que você passou, né? Queria também lembrar o pessoal da mesa aí, os participantes, para assinarem a lista. Também gostaria de pedir desculpa a vocês, por Lúcia não ter podido comparecer à mesa, houve algum imprevisto, vocês mesmos, vocês sabem, né? Todos nós estamos passando por um momento muito delicado agora, né? Imprevistos acontecem, então a gente entende isso, né? Mais uma vez, agradecer a presença de todos, né? Agradecer, Rayana, por estar aqui com a gente. Foi muito bom, essa mesa foi muito enriquecedora, foi maravilhoso, de verdade. Tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Foi realmente incrível ter a presença hoje de Rayana aqui com a gente. Toda essa conversa foi maravilhosa, assim. Eu realmente gostei muito. E eu agradeço, né, novamente pela sua presença aqui, você poder, né, ter tido essa disponibilidade de estar aqui com a gente e aceitado o convite. Em nome do PET de Biologia, né, a gente agradece a sua presença. Ai, eu também, né, novamente, acho que é a terceira vez que eu agradeço a vocês pelo convite, né? E destaco mais uma vez a importância desse momento. É muito importante. Fico feliz o pessoal que ficou até agora, né, para me ouvir. Eu sei que eu falei horrores, né? Falei por 1 hora e meia. Tá super nervosa. Se vocês não entenderam alguma coisa, podem entrar em contato comigo. Acho que quem é da UAST, todo mundo tem meu número, né? Meu número está espalhado pelo mundo afora. Eu só demoro a responder às vezes. Quase sempre. Então, é isso, gente. Eu quero mais uma vez destacar a importância, né? E estou muito feliz por vocês estarem aqui aprendendo a toda a minha vivência, né? Aprendendo sobre a vida de pessoas trans, né? A vida de pessoas trans, travestis importam, sim. E fico feliz por vocês estarem aqui participando desse evento, principalmente dessa mesa, né? Daí, mais uma vez, destacando a importância do PET na universidade, né? Do PET de Biologia na universidade, que vem trazendo eventos muito importantes. E outra coisa que também é pedir para todo mundo se cuidar, né, gente? Estamos em pandemia, tá complicado, o Covid tá aí louquíssimo, né? Talvez tenha uma terceira onda. Então, né, para quem pode, vamos deixar para sair só quando necessário, só quando importante, vamos nos cuidar. E principalmente, né, agora nessa época, devido à pandemia, estamos num sistema de aula remota. Né? É incrível, assim, eu não consigo não vir falar com um DA, né? Enfim, deixando a aula remota, eu quero destacar a importância da saúde mental de vocês. Cuidado aí com a quantidade de disciplina que vocês estão pegando, né? Cuidado aí com a questão da própria, né, obrigação, na verdade, vocês se obrigarem a fazer as coisas, assim, vão se cuidando, né? É importante vocês se cuidarem, porque a saúde mental está sendo muito abalada de muitos estudantes, né? Tem muito estudante que está em problemas seríssimos em relação à sua saúde mental. Então é isso, gente. Agradecer ao PET, agradecer pelo convite, pedir para vocês se cuidarem, não saiam de casa, né? Cuidem da saúde mental de vocês, cuidado com a disciplina e vão todo mundo passar firme e feliz que talvez ano que vem a gente volta, né? Se der tudo certo. Né? E se esse governo não acabar com tudo, né? É verdade, viu? Antes de encerrarmos, olha, aqui no chat tem várias coisas boas, positivas sobre essa mesa, né? Sinal que foi proveitosa, né? Muito produtiva. E a gente gostaria de tirar um print, né? Para postarmos aí. Então, quem puder, por gentileza, abra suas câmeras, mostre seus belos rostos, suas faces cansadas e maravilhosas. Vamos tirar um printzinho. Cadê Cintia para pedir o print? Print! Todas trabalhadas na beleza. Vai tirar o printzinho, gente. Fica fácil. Vai, Vitória Lira, você que estava de touca, agora você tira a touca. Eu verdadeirei, já pintei os cabelos, ó. Vitória, cancela a reunião. Vitória, Régia. Oi. Cancela a reunião.
Gravação. Eita, A gravação. acho incrível. Tá bom, né? Fica registrado.